Ok, então, na semana passada falamos como preparar os nanopartículas para cima, em cima para baixo, com partículas grandes até partículas pequenas. E agora vamos falar contrário, sobre como preparar nanopartículas de moléculas mais pequenas, vários tipos de abordagem e mecanismos. Se chama bottom-up approach. Ok. No, esta abordagem, este mecanismo não tem nada especial. Ele tem a mesma ideia do que qualquer síntese de compostos sólidos. Por exemplo, se você tem solução, você tem que preparar o precipitado de solução. E este mecanismo incluir alguns passos. Então, você tem, por exemplo, moléculas ou íons, e depois, no processo de precipitação, no começo, vamos nuclear estes íons, preparar algumas pontos de cristalização núclea, que é, na verdade, nossos clusters com tamanho menos do que 1 nanômetro. Estes núcleos, centro de cristalização, depois vamos aumentar no tamanho e vamos receber estes nossos nanopartículas. Se o processo de precipitação ou cristalização vai continuar, os nanopartículas vão se agregar, aglomerar e precipitar para receber 3D materiais que não precisam. Então, deve parar aqui, no parte de nanopartículas, para não aumentar o tamanho de objetos. E única ideia como fazer isso, como podemos parar no processo de formação de nanopartículas, a ideia de diminuir interações entre nanopartículas. E todas essas ideias, todos esses limites baseados, todas as abordagens baseadas este limite, nessa ideia, diminuir interações entre núclei ou nanopartículas. E existem várias ideias sobre isso. Por exemplo, eu posso preparar estes nanopartículas no meio ou no substância polimérica. Quando a cinética de interações de nanopartículas entre nanopartículas é muito baixa, nanopartículas não vai migrar entre de polímero ou outra matriz cristalina para interagir com outras partículas. Então, por exemplo, eu faço polímero, e polímero tem alguns materiais dentro de polímero, por exemplo, o sal de europeu. E quando eu vou aumentar a temperatura, o polímero se transforma no carbono e o sal de europeu se transforma no óxido de europeu. Mas não vai, uma partícula não vai passar para outra partícula dentro de carbono. Isso é muito complicado, é difícil para passar dentro de carbono partículas tipo dióxido de europeu. Eles não vão evaporar. Então, essa ideia de isolamento, ideia mais importante do sistema de preparação de partículas. Outra ideia, você pode diluir as soluções. Se você dilui solução, você aumenta a distância entre partículas, entre íons. E quando você recebe núclei
e depois partículas, você aumenta a distância, porque um núcleo tem, por exemplo, 10 átomos, os nanopartículas têm 100 átomos, então esses 100 átomos na distância próxima e outras 100 átomos na distância larga, porque ele já esgotou, você já comi, ou nanopartícula, não você, já come esses átomos para criar essas nanopartículas. Então, diluir ou faz numa outra matriz para diluir, para não deixar acontece de aglomeração de nanopartículas. E concordo com esta abordagem, podemos ver que tem só poucos ideias para preparar essas nanopartículas de pequenas moléculas orgânicos ou inorgânicos. Se chama via chemical reactions. Na verdade, são reações químicas de precipitação ou evaporação, self-assembly. Desculpa, é que eu não vejo a tela toda. Eu de só novo, vejo o primeiro slide. O primeiro slide é o que? Estes, como título, nanopartículas. NP synthesis. E agora ainda, você ainda não pode ver from single molecules, não? Não tô vendo. Mesmo slide. Eu não sei o que é. Mesma coisa do que foi ontem. Ok. Eu vou tentar. Não entendo. You are screen sharing. Achei que você estava recordando alguma coisa da aula passada. Aí eu estava esperando passar o slide e não estava passando. Resume sharing. Ok. Resume sharing. Acredito depois de upgrade esse software tem esse problema. Screen. Tenho ideia. O que você pode ver agora? Foi. From single molecules. Ok. Infelizmente essa nova ideia de share, como dividir tela, tem no Zoom nova ideia. Ok. Então, para fazer isso, você só tem algumas abordagens. De novo, via chemical reactions significa que, por exemplo, precipitação de compostos orgânicos ou inorgânicos. Self-assembly significa se organiza no nanopartículas, é muito incomum, só para algumas partículas específicas. Aggregation, você sabe o que é isso? Agregação, já temos muito agregação, este é processo muito comum. Agregação significa quando você recebe por exemplo, núcleos, eles se agregam no nanopartículas. Então, a primeira etapa é a preparação de núcleos e depois agregação a esses núcleos. E no final tem abordagem que na verdade usa na tecnologia, quase a única abordagem que usa na indústria, é Chemical Weapon Deposition. É a única abordagem que até agora recebe suficiente volume e massa de nanopartículas para aplicar na indústria. E por isso vamos falar um pouco sobre esses vapor deposition. Existe deposição de vapor, existe mecanismo de deposição física e química, os dois top-down, mas também pode ser
bottom-up, porque depende do fonte do moléculas, pode ser compostos químicos, pode ser, por exemplo, compostos tipo cloreto de sódio. Mas claro que na forma de cristalina, ela é cristalina, ela é macroscópica, por isso top-down. Mas quando você começa a pensar sobre sódio separado e cloreto separado, é só uma molécula. Ok, então, a ideia de vapor, deposição de vapor, vapor deposition, você tem que evaporizar materiais que já tem na forma sólida, na forma macroscópica, 3D, e você tem que evaporizar esses materiais. Porque você lembra, na forma gasosa, às vezes, materiais não é agregadas. Eles criaram moléculas ou íons separados. Isso é a ideia. Você deve separar átomos ou moléculas nas formas menos aglomeradas. E o vapor é exatamente esta forma. Não é necessário monomolecular, não é necessário uma molécula. Por exemplo, vapor de água não é uma molécula, pelo menos 4, 6 moléculas juntos. O vapor de outras moléculas, por exemplo, o vapor de chofre, tem 6 moléculas de chofre. E outra coisa, mas ideia que separam no forma gasosa de materiais. Claro que às vezes não precisam chofre ou água, precisam materiais feitos de metal, por exemplo, ferro, prata, ouro, ítrio, cobalto ou carbono. E foi desenvolvida para estes tipos de materiais. Materiais feitos de metal, material feito de não-metal, carbono, carbedos de vários tipos de metais, por exemplo, CITSE. Também nanopartículas é muito importante, o óxido de metais, ou carbidos de metais. Agora, muito popular é carbidos de metais, por exemplo, vanádio, carbono, ou titano, carbono. Então, essa ideia para preparar nanopartículas, às vezes, quase sempre, usa essa ideia de evaporação de materiais de forma sólida. E tem 6 abordagens que é ainda desenvolvida. Eles usam vários tipos de ideias, mas todos eles usam mesmo princípio. Você tem que evaporar os materiais na forma gasosa. Como evaporar? Por exemplo, pode usar temperatura. Se chama thermal evaporation, evaporação térmica. Outra ideia pode usar gás ionizadas, se chama sputtering. Pode usar electron beam evaporation, laser ablation, chemical evaporation, CVD, chemical vapor deposition, atomic layer deposition, ALD. Todos eles usam vários tipos de fonte e vários tipos de materiais. Por exemplo, aqui na figura eu mostro physical vapor deposition, physical vapor deposition, precisam transferir materiais para substrato. Então, o material deve ser physical vapor deposition, então você tem que criar temperatura muito alta, o vapor composto vai precipitar na algumas outras superfície mais fria e você vai criar a camada ou algumas partículas de substrato, algumas nanopartículas que você precisa. Isso é straightforward, muito simples para entender. E outra abordagem que mostra à direita, mas vou mostrar
mais para frente sobre isso, porque isso é importante para nós para entender. Então, aqui é a teoria como funciona o nosso princípio. Você vê que physical vapor deposition. Então, usam nada química, só física, evapora, precipita. Tem fonte de nossos materiais, por exemplo, ferro ou cobre, por exemplo, pode ser cobre metálico. Eu tenho que aumentar a temperatura de cobre até cobre vai evaporar. Quando ele vai evaporar, ele vai passar para todo mundo, todos os lugares para fora, incluindo a meu substrato, minha amostra, e vai precipitar nesta amostra porque ela é mais fria do que o fonte. Essa ideia para receber, e você pode ver, para receber na tecnologia, não é nanopartículas, mas camadas finas, menor do que 250 nanômetros. Então, essa ideia para receber camadas, mas você lembra, camada pode ser também nanopartícula, nanoobjeto, temos 2D, porque 2 dimensões, 2D nanocomposito, com 2D estrutura, então esse é também o nosso objetivo para entender como funciona. Então, essa Physical Vapor Deposition. Eu quero mostrar para você, parece que é muito simples, mas esse vídeo mostra qual é problemas para preparar e como ele pode ser organizada. O que é importante para nós, todos os processos de preparação semicondutores no microesquemas, todos baseados no método de Physical Vapor Deposition. Então, vamos ver, eu vou tentar abrir o microfone também, porque não tenho certeza que você vai poder ouvir. Dar um segundo, certo? Evaporate the material from a source and it deposits as a thin layer at another location, for example, on the surface of a substrate. And to make sure that the molecules of the material go from source to target without first bumping into other molecules like the ones in air, you perform the process under a vacuum. Now, there are several methods that can be used for the evaporation. Desculpa, já passou. Então, essa parte é muito importante. Não tão simples. Se você vai evaporar compostos no ar, por exemplo, cobre, é claro que cobre vai reagir com oxigênio. Isso é certo. Mais do que isso, o cobre vai, se não vai ter vácuo, o íon não vai passar, o cobre metálico não vai passar muito para frente, porque ele vai encontrar outro gás e energia vai transferir para esse outro gás. Então, a temperatura de cobre vai diminuir, ele vai precipitar no mesmo lugar, não é no substrato. Então, limite de Physical Vapor Deposition, você precisa a vácuo alta, muito alta, ok? E por isso tem vários tipos de metodologia que simplifica o procedimento. Now, there are several methods that can be used for the evaporation of materials, and each method works best for a specific type of material. For example, magnetron sputtering is frequently used to deposit metals or metal oxides with fairly high melting temperatures. Ok, primeiro limite. Então, o que vai acontecer se você não pode evaporar compostos porque eles têm temperatura muito alta? Então, você pode usar outra ideia. Você pode usar algumas gases tipo argono ionizada, e na mesma sistema você aumenta a temperatura de sua fonte,
Aumenta a temperatura de, por exemplo, índio está no oxído, aqui verde, e você aumenta essa temperatura e passa o argono ionizadas na superfície. Argono toca estes átomos, ioniza estes átomos, e átomos, porque eles têm no fonte de elétrica, ele passa aqui para cima e vai precipitar na superfície de materiais. Se chama sputtering. Então, sputtering quando você usa o gás ionizadas tipo argono. Por que argono? Porque argono é muito difícil ionizar, certo? Se você ioniza argono, claro que argono vai ionizar outros átomos e por isso estes outros átomos que mais fácil ionizar vai passar fora no campo elétrico para cátodo. Então você precisa moléculas condutíveis, conductive materials oxide, porque contrário, você não pode ionizar se eles não condutíveis. E materiais que têm temperatura de melting point, temperatura de, não sei, não ferver, mas ok, uma temperatura alta, tipo platina, titânio e crômio. Ok, vamos para frente. Não sei o que. Metal oxides with fairly high melting temperatures. But you can also use a technique called E-beam evaporation, which uses an intense beam of highly accelerated electrons to heat up a material locally. And this method works really well for materials that have a relatively low thermal conductivity. The principle for the evaporation of materials. Então, outra ideia, se a temperatura não vai passar entre de materiais com temperatura com condutividade térmica baixa, ele não vai evaporar. Então pode passar o elétron com fonte muito forte, e o elétron vai também ajudar, vai ionizar materiais, atomizar os materiais, e materiais vai passar para outros objetos. Se chama E-beam, Electronic Beam Ionization. Você pode ver que compostos inorgânicos e mais importante que esses materiais que não conductam o cargo elétrico, porque então ele vai ficar e o cargo vai ficar no mesmo materiais, não vai passar para cátodo ou anodo. Essa ideia como usar essas E-beam atomization. Ops, de novo, desculpa. Locally. And this method works really well for materials that have a relatively low thermal conductivity. But maybe the simplest way to do PVD is just to put your material in an electric heating element and then heat it up to a temperature close to its boiling point. Então, parece que mais fácil você pode pensar que se eu só aumento a temperatura de materiais, o material se vai evaporar, que exatamente se chama Physical Vapor Deposition. Se aumento a temperatura e depois eu posso evaporar meu composto e precipitar em outros materiais. Funciona, mas olha aqui, funciona só para metais que têm temperatura de melting point, temperatura muito baixa. Alumínio, cobre, cálcio ou compostos orgânicos que pode evaporar. Agora para nós é importante compostos orgânicos que pode evaporar. Então eu posso preparar algumas nanomateriais de compostos orgânicos no mesmo procedimento Physical Vapor Deposition. Isso é importante. And this is done by running a high current through a so-called evaporation boat. Perfeito. Então eu preciso uma barca
que conduz eletricidade, por exemplo, foi feito de tungstênio ou carbono, e quando ele conduta essa barca, o corrente passa, a temperatura de tungstênio aumenta e o composto evapora. Mesma coisa de carbono. And I decided to use this method mainly because it's also very... Ok, não vai para frente. Então, 3 métodos, mais uma vez. Temos sputtering, onde usa argono, outro gás ionizadas. Temos elétron, que usam para materiais que não conduzem eletricidade e temperatura de evaporação, condutividade térmica muito alta, muito baixa, e direct thermal evaporation, evaporação térmica, com temperatura de evaporação muito baixa, como alumínio, cobre e outros materiais. E aqui exemplo, que tipo de materiais falamos sobre esse processo de evaporação. Physical Vapor Deposition, PVD. Claro, ele tem limite. Então, podemos trabalhar com compostos orgânicos, porque ele tem temperatura de evaporação menos do que 500 graus, 300 graus Celsius melting point. Talvez você não ouve sobre silicone monóxido. Este silicone monóxido é material que existe entre silicone e óxido de silício. Então, silicone monóxido também tem temperatura de evaporação menos do que 2000 graus. E outros materiais interessantes, mais do que 2000 graus. Todos eles evaporam na temperatura mais de 2000 graus. E quando você começa a pensar sobre isso, é claro que precisa um vácuo, porque essa temperatura, 2000, 3000 graus, na presença de oxigênio, nitrogênio e outro gás, esses metais, tipo alumínio, crômio, prata, vai reagir com oxigênio ou outro gás, e não vamos receber nanopartículas de metais na superfície, certo? E temperatura mais do que quase 3000 graus ou mais, impossível para preparar nanopartículas com esta metodologia. Por exemplo, índium, estânium oxido e o gafnio oxido, por exemplo. Impossível para evaporar esses materiais, porque para evaporar tem que usar esses barcas. A temperatura para esses barcas, máximo possível, o grafite, por exemplo, 3.600 graus. 3.060 graus, menos do que 5.000. Então, impossível. Mas ainda, temperatura muito alta. O que eu posso fazer se o grafite ou tungstênio, tantalho, e eu não posso imaginar quando vai custar o equipamento com tantalho, com temperatura 3000, o tungstênio é muito difícil de fazer, materiais muito duro. Como eu posso evaporar materiais com temperatura, por exemplo, crômio, 2600, se temperatura máxima possível por tungstênio é 3000 um pouco, 3500. Mas tem ajuda que na verdade não precisa chegar até temperatura de melting point. Ainda não sei como melting point no português. Então, precisa temperatura, porque a evaporação começa, não é até temperatura de ferver. Temperatura de ferver de composto quando temos uma atmosfera de gás, mas não precisa tão alta. Por exemplo, alumínio evapora, pressão de alumínio 1000 kilopascal na temperatura 2500 Celsius. Desculpa, não é Celsius,
Kelvin, não Celsius, Celsius. Se diminui a temperatura até 2000, pressão de alumínio ainda tem 10.000 kilopascal. E 10 kilopascal, ou 10.000 pascal. Então, eu posso diminuir a temperatura, mas eu vou diminuir a velocidade de processo de evaporação. Então, posso evaporar composto na temperatura menos do que temperatura de ferver de meu composto que eu quero evaporar na forma de nanopartículas. Isso ajuda um pouco. E agora, coisa que contrário, não ajuda, mas não permite trabalhar muito fácil. Se chama mean free pass, ou average free pass. Na verdade, essa distância até meu íon ou metal pode viajar até encontrar com outra molécula ou outro gás. Até vai colisar com outra molécula ou outro gás. E essa distância depende linearmente ou, na verdade, deixa-me ver, logaritmicamente de pressão no sistema. Aqui, o gráfico, você pode ver que tem pressão no milibar e temos essa distância que um íon ou molécula pode passar no metros. E, com certeza, você pode ver que, por exemplo, no pressão 0,01 milibar, deixa-me marcar, 0,01, a distância de 1 milímetro, não, metro, então aqui 10 milímetros, pelo menos, ok, vou falar, menos do que 10 milímetros. E na distância 1 na 10 menos 5 milibar, essa distância será 0,1 metros, então 100 centímetros. Ideal, então eu posso colocar meu substrato na distância 100 centímetros ou menos e ele não vai interagir com nenhum objeto, então ele vai direto para meu substrato. Por que isso é importante? Porque essa vapor deposition, physical vapor deposition, exatamente precisa para criar, para preparar semicondutor. Eu quero que o metal vai precipitar no lugar que eu quero, não é no outro lugar que eu não quero. Então, o metal deve passar direto no lugar que eu preciso ser. E tem outro problema de substrato. Eu tenho certeza, se alguém já trabalhou no laboratório e tenta limpar a vidraria, você viu que nunca vai conseguir limpar o vidro até muito limpo. E isso acontece sempre. Ups, não sei o que, porque não passa para outro. Vou retirar. Ups, desculpa de novo. My goodness. Ok. É impossível, vou tentar retirar esta mulher fora aqui. Funciona este lá, por favor. Funciona. Ok. Porque é sempre no superfície de amostra tem algumas
camadas de moléculas absorvidas. Não é importante como você limpou. E tem só um jeito para limpar o substrato de compostos orgânicos, usa sistema de plasma cleaning. Plasma cleaning significa que eu tenho oxigênio que passa no sistema. Esse oxigênio com tratamento de ultravioleta ioniza oxigênio para radicais, vários tipos de radicais. Estes radicais reagem com composto orgânico e vai criar compostos gasosos tipo CO, CO2 e água. Depois eu aplico o vácuo e retiro esses íons de superfície. Então, essa plasma cleaning. Então, em total, você tem vários problemas de sistema de physical vapor deposition. E vamos ver um pouco. Começou a promoção Abra uma H2O. Encontre o código atrás do rótulo e concorra a milhares de prêmios. Eu recomendo, você vai ver. Você ver este vídeo que uma pessoa faça, eu tenho link no YouTube, que ele mostra como fazer vários tipos de tratamentos com vapor deposition, chemical vapor deposition, atomic layer deposition, para entender qual é a diferença. Eu vou mostrar para você só um pouco no começo. Por exemplo, ele faz este tratamento atomic layer deposition. Atomic layer deposition is that it's very slow. So this has been running overnight. Você pode ver que ele recebe vidro na superfície de cobre, muito bem organizada, contrário para outros tipos de tratamento que você pode ver na mesa dele. Estes atomic layer deposition. Right, looks like we've got some decent stuff here. I'm very happy. This is the first time I've seen it, and I am going to touch it with my hands because this thing is all over. But let's just, see what we've got here. Ooh, nice. Part of the reason that I make these YouTube videos is to experience the highs and lows of taking an academic reference and trying to put it into practice. So this is not even, a fifth of the failed attempts that I've got. And after working on this thing for, a few weeks on and off, we're over here. And I'm really happy with this. I think this looks really good. It's by far the best one I've made, which is convenient because I was going to make this video anyway this morning, regardless of what came out of the kiln. So you get to experience the happiness, the highs that this thing's actually working. However, check this out. I just told you that this technique is amazing because it builds up a very uniform layer, atom by atom. And if you search for, atomic layer deposition on Wikipedia, it'll say, oh yeah, we lay down a layer of atoms and then we lay down another one. And so it's perfectly uniform. And one of the things that ALD is used for is coating very deep holes. So imagine you had a hole that was, 1 millimeter in diameter and a meter deep. ALD is actually able to coat the inside of that hole completely uniformly with a metal or ceramic or whatever you're doing with it. But as you can see, you don't need expensive lab equipment to tell that this is not evenly coated. There's way more copper on the ends here than in the middle. And similarly, on the glass bottle, it's a little bit better. It's a little bit more uniform. But you can clearly see through the glass at the neck of the bottle, and even down here, it's definitely not uniform. So what's the deal? Like I say, taking academic papers and trying to make them work in the real world is kind of what's fun about this and figuring out where the imperfections are. So clear. Então, você ouviu que tem problemas e depois ele vai explicar esses physical vapor deposition, como eu já mostrei para você, quando os gás passa direto para objetos. E tem várias outras técnicas que ele, por exemplo, ele mostra aqui. Gas like argon and accelerate those argon. First we ionize it and then accelerate those argon ions into the target, which rips off a little piece of it. Let's say it's copper metal or titanium or something. And the cloud of stuff above this sputtering area is very hot. It's plasma. So even though there's tons of air of argon atoms and moving around in here. Aqui
sputtering. Então, temos argon, plasma de argon ionizada, e argon pega átomos de cobre e coloca nessa membrana, ou na membrana, este pedaço de vidro em cima. Você pode ver online como você pode criar uma camada de cobre na superfície de vidro. They don't actually cause the target molecules to cool off on their way up to the substrate. So we can get away with having these things bump into other gas molecules on their way up, because this whole thing is very hot. It's a plasma. Então, você vê a diferença. No vapor, physical vapor deposition directly, o átomo passa direto para a amostra, e você pode criar tipo de mirror, reflexão, que você quer. Você pode criar geometria certa. No sputtering, você não pode criar esse tipo, porque o argono, o gás, tem a geometria que passa na superfície indireto. Então, você vai criar a superfície, mas não pode controlar onde seus átomos vai passar. Então, você não precisa, mais importante, você não precisa tão alta vácuo do que precisa no caso de Physical Vapor Deposition PVD. O que mais temos aqui? Agora Chemical Vapor Deposition, coisa também muito interessante. Então, se você aplica, por exemplo, argono no primeiro e depois oxigênio como segundo gás, você pode retirar átomos de cobre de superfície e depois coloca outro átomos de oxigênio, por exemplo, óxido de cobre na superfície. So, Chemical Vapor Deposition usa mais comum para criar compostos químicos na superfície. Coating on your substrate. The neat thing about this is that since we're at higher pressure again, the uniformity is very high because the gas flows all around it. So if evaporation is super directional, sputtering is pretty directional, CVD is not directional at all because the gas can flow around everything. But there is still some amount of control not happening here. Like, for example, your substrate might be very slightly hotter in one region, or there could be a surface imperfection that causes the reaction to happen faster or slower. So even this is not ultra uniform. And that's where ALD comes in. In this process, we start with just one precursor, and it coats the entire object. And we can take our time. Like, we can spend a few seconds coating the substrate with the precursor A, let's call it component A. Then we pump all that out of the chamber, and then we add component B, which reacts with all of this A component that's stuck to the surface. And então, você vê que Chemical Vapor Deposition, onde temos oxídos, por exemplo, ou sulfidos de metais na superfície, e Atomic Layer Deposition, ALD, Atomic Layer Deposition, quase a mesma coisa. Você coloca uma camada de um metal ou um composto A, e depois em cima, ou juntos, você coloca outra camada de composto B. E você tem camada de camada, você pode criar várias camadas desses compostos A e B. Isso e você pode ver, estudar mais para frente quando quando você vai ter tempo. E vamos continuar com nossa apresentação. Aqui, eu acho que vou tentar de ver de novo. Pelo menos, certo. Deixa-me abrir, verificar que tudo aqui tem. Ok. Não, tem alguma coisa aqui para escrever para você. Agora vou ligar a câmera e vamos falar sobre
um assunto que eu ainda não falei. Cadê a câmera? Aqui. Certo. Então, tudo bonito, mas qual é o problema? O problema é o seguinte, falamos não é sobre camadas, mas falamos sobre nanopartículas. E como eu posso criar nanopartículas se eu evaporo o cobre, por exemplo? Eu preciso de nanopartículas de cobre, não é na camada de cobre, na vidro. Como eu posso criar nanopartículas nos soluções se eu tenho uma camada, um filme de composto na superfície de vidro? É certeza eu não posso retirar essa camada fora de vidro. Tentem em casa, se alguém tem alguns vidros coloridos ou algumas, por exemplo, para agora ano novo, tem bonecas de ano novo, essas para árvore de ano novo, de Natal. Tenta retirar esta superfície de vidro, se você vai achar de bonecas de vidro, esses bolos de vidro, retira o prata de superfície de vidro. Não vai conseguir, porque a adesão é muito alta. Então, isso é o primeiro passo para entender como funciona de procedimento, como preparar nanopartículas. A outro passo, agora vamos lembrar o que precisam para fazer os nanopartículas. Lembra como eu disse? Então, vamos pensar, você tem superfície, tudo bom, e você começa a fazer vapor deposition na superfície de vidro. Por exemplo, cobre. Ok, não é problema. Mas você não pode criar geometria como eu escrever. Talvez você vai criar algumas partes juntos, algumas separados. Não tem como controlar essa precipitação. Então, direito não vai funcionar. Você sempre vai receber, por exemplo, algumas camadas de absorção física como absorção de gás físicas. E algumas camadas monocamadas, talvez com átomos separados. Mas isso é incomum para receber, muito difícil para receber nanopartículas. Mais do que isso, ele já na superfície de vidro. Você não tem como retirar estes de superfície de vidro. Mas tem uma ideia. A ideia, lembra, eu tenho separar nanopartículas de outro para não criar uma camada. Que eu posso separar? Como eu posso separar? Vamos pensar o seguinte, eu tenho de novo por exemplo, vidro, pedaço de vidro frio, e agora eu evaporo cobre, ok? Evaporo cobre como todo mundo já viu. Evaporo physical vapor deposition de cobre. Mas agora o truque, em paralelo, eu vou evaporar, por exemplo, cloreto de sódio. Temperatura de ferver cloreto de sódio muito menor do que temperatura de ferver de cobre. Então, se eu vou colocar os dois no mesmo funil e evaporar, o que vai acontecer? O cloreto de sódio, vamos dizer essa cruze. Concentrações de cloreto de sódio na superfície de outras target será muito maior do que cobre. E, na verdade, eu vou receber uma matriz de cloreto de sódio na superfície de target, na superfície com objetos com temperatura baixa,
onde meus nanopartículas serão separados de cada um. Porque aqui, matriz de cloreto de sódio, e o nanopartículas não pode migrar dentro de cloreto de sódio. Ele não pode tocar cada um. Então, eles não podem crescer e agregar. Isso é ideia crucial, de novo, como receber nanopartículas na metodologia de preparação de camadas. Então, eu preciso preparar não só uma camada, mas camada grossa com mistura de meus compostos que eu preciso, cobre outro composto, e uma matriz que separa interações, separa essas nanopartículas. Essa metodologia funciona muito bem para materiais tipo óxido de não é muito bom para cobre, porque cobre reage com cloreto de sódio, só exemplo. Mas funciona muito bom com óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de titânio, por exemplo. Todos esses materiais podem ser recebidos na forma de nanomateriais na superfície, usando vários tipos, chemical weapons deposition, sputtering, qualquer metodologia, se usam, de novo, mistura de dois componentes, incluindo materiais de prata. Agora, prata para medicina, suspensão de prata no medicina, feito exatamente com esta metodologia. Vamos criar mistura de prata metálica com cloreto de sódio. Vou misturar esta parte, aumentar, aquecer este componente, esta mistura, na temperatura até, por exemplo, quase ferver, 1000 graus Celsius. E o cloreto de sódio vai evaporar, prata vai evaporar, precipitar, e eu vou receber, por exemplo, 200 micrômetros de precipitado, 250 ou 300 micrômetros de precipitado na superfície, que tem mistura de nanopartículas e cloreto de sódio. Depois, eu vou retirar esta mistura. Se precisa, adiciona no soluções aquosas. O cloreto de sódio é solúvel. E a prata vai ficar no forma de nano no água. Então, esta metodologia bastante fácil para receber suficiente massa de nanopartículas metálicas no tratamento de physical vapor deposition. Ok, certo. Que tem limite com essa tecnologia? Tecnologia para preparar vários materiais. Quase não tem nenhum limite, só o limite para desenvolver, para descobrir metodologia, porque não existe limite física. Então, você pode receber qualquer nanopartículas, se você vai conseguir diluir estas nanopartículas com outra matriz. E interações de matriz e nanopartículas não vai permitir aglomerar os nanopartículas. Essa é coisa importante que você vai entender. Pode receber qualquer nanopartículas, mas deve diminuir interações entre nanopartículas, contrário, ele vai agregar e precipitar na forma de 3D. Ok, vamos parar agora de vídeo e eu vou de novo dividir para você, vou tentar dividir. Share.
Gente, me fala, por favor, o que você pode ver? Eu estou vendo via química uma reação. Perfeito. Slide 11. Sim, certeza. Certo. Ok. Então, chemical weapon deposition ou physical vapor deposition não são únicas metodologias para receber os nanopartículas. Na indústria é quase única, mas no laboratório existem vários outros tipos de abordagem, por exemplo, que se chama via chemical reactions. O que significa via chemical reaction? Significa coisa simples. Você tem que pensar como preparar quimicalmente o seu componente. Só no lugar exatamente que o processo químico. Você tem que escrever uma equação no processo químico como preparar o seu nanocomponente. Por exemplo, agora o nanocomponente óxido de alumínio. Óxido de alumínio, se você vai misturar cloreto de alumínio com óxido de cálcio, você vai precipitar óxido de alumínio e cloreto de cálcio. Certo, mas não é certo porque não vai receber nanopartículas. Você vai receber agregados de óxido de alumínio e problema que ligações alumínio, oxigênio, alumínio quase tão forte do que oxigênio, silicone e oxigênio. Você não vai quebrar nenhuma agregação que você vai receber. Então, ideia receber moléculas separadas ou clusters separados de óxido de alumínio. E não tão simples do que parece. A ideia é baseada na seguinte: cloreto de alumínio é íon. Você pode receber sal cristalina, mas você pode receber o líquido na temperatura alta e alumínio íons separados. Então, aqui a ideia como você pode cristalizar. Você deve pensar como cristalizar nanopartículas. Por exemplo, agora, falando sobre nanopartículas, o óxido de alumínio se chama alfa óxido de alumínio. E partículas têm 25 nanômetros de tamanho. Então, se você só usa cloreto de alumínio, nunca vai preparar esse óxido, nanopartículas. Por quê? Porque, de novo, alumínio, vamos pensar sobre processo químico, nas soluções aquosas, 3+, reage com água e hidrolisa na presença de água e vai criar alumínio OH3 e H+. Alumínio H3 é precipitado, vai precipitar. O que significa precipitado? Significa macrocomponente. Porque ele é sólido, porque ele tem ligações alumínio, oxigênio, alumínio. Então, além de você... Não, alumínio, não argento, alumínio. Então, quando você vai ter essas ligações, esquece sobre nanopartículas. Você já não vai ter essas nanopartículas. E problema de alumínio sempre hidrolisa. Ele sempre hidrolisa. Então, de água, você nunca vai receber nanopartículas, porque o processo de hidrolização acontece antes da precipitação. Esses dois processos, primeiro hidrolização, formação alumínio, oxigênio, alumínio, depois precipitação. Você nunca vai receber nanopartículas. Foi a primeira ideia receber essas nanopartículas com temperatura 1200 graus Celsius. Por que essa temperatura? Porque nesta temperatura, com excesso de óxido de cálcio, os dois componentes, eles criaram o líquido e no excesso de óxido de cálcio, de novo, óxido de cálcio dilui alumínio e não tem água. Então, o alumínio não hidrolisa, reage com óxido de cálcio a esta temperatura, nesta temperatura, e na matriz
de líquido, no nosso caso, o líquido foi, por exemplo, cloreto de alumínio como líquido, não é como soluções de água. A matriz de cloreto de alumínio, ele encontra óxido de cálcio e criou nanopartículas de óxido de alumínio. Mais diluída, composto, menos tamanho de óxido de alumínio, nanopartículas de óxido de alumínio. Interessante que essa metodologia foi desenvolvida só um pouco, 20 anos atrás. Não tão fácil para receber nanopartículas. E mais recentemente foi mesma ideia que eu já falei para você, e talvez você pode, se queria ou precisa aplicar essa ideia para outras nanopartículas, foi o seguinte: por que não usa polímero, polivinilacetato, PVA, que é cala na loja, você pode comprar polivinilacetato, é como matriz, como é polímero para separar, ionizar várias nanopartículas que vai criar. E sucrosa é componente que não deixa a sal de alumínio hidrolisar. Essa ideia, a sucrosa, tipo açúcar, ele reage com alumínio e vai criar o complexo alumínio-sucrosa, 3 vezes, 3 mais. E importante que este complexo já não hidrolisa. Então, você coloca açúcar, vamos simplificar. Você mistura cloreto de alumínio com açúcar. Depois, nestas soluções aquosas, você adiciona suspensão ou soluções de PVA, polivinilacetato, como, de novo, cola. Você mistura essa coisa no água, o alumínio não vai hidrolisar. Depois você coloca no funil, aumenta a temperatura, íon ainda vai ficar na forma de íon 3+, nos soluções homogêneo, e quando você vai secar essas soluções e vai receber um tipo polímero, esses polímero polivinilacetato vai ter nanopartículas de pequenos de óxido de alumínio, ou complexo. Não, na verdade ele vai ter complexos de alumínio entre estes polímeros. Quando você vai carbonizar o polímero na temperatura 1200 quase, você vai receber óxido de alumínio. Então, você pode ver que nada especial no procedimento de preparação de nanopartículas, além de metodologia, porque nada no ponto de vista de química tem novas reações, todas reações conhecidas. Um limite principal, como separar os compostos básicos que usam para preparar os nanopartículas e não criar o polímero ou aglomerados antes do processo de formação de nanopartículas. E essa tecnologia geral usa matriz ou template, que já estudam com você, sistema de template, para preparar nanopartículas dentro deste template. E vamos falar agora sobre nanopartículas de ouro. Nanopartículas de ouro é muito comum agora. E a metodologia de preparar as nanopartículas foi desenvolvida já há bastante tempo. De novo, nada especial no ponto de vista de química. Precisam ter o sal de ouro 3+. Por que sal? Porque, de novo, sal é composto solúvel na água, significa que na água o ouro se distribui regularmente na distâncias iguais.
porque cada átomo de ouro tem cargo positivo, então eles não interagem com outro átomo de ouro, e por isso a distância é iguais, e depende das concentrações, essa distância pode ser aumenta ou diminuir para concentrações de ouro no água, no soluções aquosas. Então, agora eu preciso reduzir ouro 3+, com algumas redutor, como é tiosulfato de sódio. Tiosulfato de sódio reduz ouro até ouro metálico, tiosulfato passa até sulfato, e temos soluções acético, porque este processo vai criar ácido. Então, se você vai usar concentrações de ouro baixa, 10-4 molar, por exemplo, 8 átomos de ouro reagem com 3 átomos de tiosulfato. Então, esses 8 átomos de ouro vai criar tipo de cluster com novo 8 átomos de ouro. Eles precisam ficar juntos para passar essa metodologia. Mas não precisa mais do que 8. Então, eu posso diluir muito essas soluções até 10-4 e vou receber clusters de 8 átomos de ouro nas soluções aquosas. Claro, se eu vou aumentar ou tentar aumentar concentrações, distância entre de ouro vai diminuir. Se ela vai diminuir, o ouro vai precipitar na forma de ouro precipitado. E você vai perder o seu nanopartículas de ouro de soluções. E à direita você pode ver gráfico como vai acontecer no processo de redução de sal de ouro. No começo, ouro, no forma de ouro 3+, não tem absorvância na frequência de comprimento de onda 500 nanômetros. Mas com o tempo, depois, por exemplo, de 50 minutos, você já vai ver o cor vermelha, cor vermelha, você vai ver cor vermelha, que não vai aumentar depois alguns minutos. Por exemplo, depois de 40 minutos, não vai aumentar este cor. Então, o processo já acabou. Este cor que você pode ouvir é cor de nanopartículas de ouro como composto metálico. Isso é prova que você vai receber nanopartículas de ouro. E na microscopia, esta metodologia, você vai receber nanopartículas com tamanho pelo menos 20-30 nanômetros. No solução, e claro que essas nanopartículas podem ser agregados, isoladas ou agregadas, e se eles começam a se agregar, porque a densidade e o peso de ouro bastante grande, íons agregados vai precipitar com o tempo e vai aglomerar e precipitar com forma já que não pode mais ficar na forma de nanopartículas. Então, você deve deixar nanopartículas muito separados, então você deve diluir suas soluções o máximo possível. Ok, mas este processo, você pode receber só geometria esférica de nanopartículas de ouro. Por que esférica? De novo, porque mais alta massa de ouro dentro de partículas com menos energia de superfície de ouro. Então, essa tendência, pensa sobre que de ouro é composto líquido. Essa nanopartículas, pensa sobre como nanopartícula como líquida. Líquida vai criar uma gota de forma esférica. Então, só a única forma que você pode fazer é esférica.
E se você precisa outra geometria, outra morfologia de ouro, como você pode fazer? Outra ideia, usar template. De novo, templados. Esta ideia já conhecida, já estudam com vocês. Outra ideia de templado, usa templado. Por exemplo, já sabe que podemos preparar o templado de óxido de alumínio, que se chama alúmina. E este templado tem poros verticais no substrato de alumínio. Aqui alumínio, aqui em cima óxido de alumínio. Eu mostrei 2 aulas atrás. Então, óxido de alumínio com poros vertical. Aqui pora. Então, se eu vou colocar no poro, por exemplo, esse ácido H, aurum, cloro 4, ele vai passar entre dipora. Depois eu vou usar um redutor e eu posso receber nanopartículas de forma cilíndrica dentro de óxido de alumínio. Agora eu tenho que retirar óxido de alumínio, por exemplo, usando HF, que reage com óxido de alumínio. Tudo certo, mas o problema é que você vai receber só um pouco de estes nanobotões, cilindros de nanopartículas. Isso não é muito bem para receber suficiente volume de nanopartículas. E, felizmente, recentemente foi desenvolvida nova ideia para criar os nanopartículas com várias geometrias. Por exemplo, foi desenvolvida que você pode criar, você pode reduzir cloreto de ouro no fonte eletroquímica, no presença de cetilamônio bromido, CETAB. Por quê? A ideia foi, na verdade, a seguinte: quando você tem micelas na presença CETAB com concentrações altas, pode criar micelas com essa geometria. Lembra? Não é só geometria esférica. Geometria esférica sim, mas também no excesso de CETAB. Micela pode ser cilíndrica. Então, se você coloca dentro ouro como redutor, quando você retira CETAB, você pode receber a forma cilíndrica de nanopartículas. E esta ideia, como reduzir CETAB? Reduzir de ouro dentro de CETAB de maneira eletroquímica, ouro. E por isso precisam a eletroquímica para reduzir ouro dentro de CETAB. Mas é interessante que depois foi descoberto que não é problema de CETAB. Foi outra, na verdade, mecanismo que recebe as nanopartículas de ouro, que se chama Seed Mediated Method. Seed no português deixa me lembrar, semente. Então, este Seed Mediated Method for síntese de nanopartículas. O que foi descoberto? Alguns pesquisadores tentam fazer o seguinte: eles preparam nanopartículas de ouro muito pequenos, usam cloreto de ouro e redutor borohidrado, sódio borohidrado, sódio BH4, que é em cima, eu mostro em cima, e borohidrado, redutor muito forte, ele reduz sal muito diluída, essa sal muito diluída, com nanopartículas pequenas. Essas nanopartículas pequenas têm menos do que 1 nanômetro de tamanho.
E o que ele faz depois? Ele se chama esses ouro, como um nanômetro ou menos, ele se chama ouro seed de ouro, semente de ouro. Então foi nanopartículas de ouro. O que ele faz depois? Ele prepara soluções de novo, de cloreto de ouro com surfactante e adiciona outro componente redutor, ascorbic acid. Ascorbic acid é ácido ascórbico. L-ascorbic acid significa que ela é natural, que usa de produtor natural. Então, L-ascorbic acid. Ele também redutor, que agora muito mais comum, usado como outros redutores para ouro. De novo, na presença de setup, eles tentam receber algumas outras geometrias de nanopartículas. Aqui a fórmula não é certa. E o que acontece? Quando se eles não colocam nada, eles recebem nanopartículas esféricas, na presença de setup e ácidos ascórbicos. Mas se eles colocam essas nanopartículas pequenas, como um nanômetro, eles recebem nanopartículas de ouro com outra geometria de forma cilíndrica. Isso é muito importante porque ouro cilíndrica tem várias outras propriedades do que ouro esféricas. Então, eles descobrem esta ideia que você pode usar seeds ou semente de ouro nanopartículas e outras nanopartículas vai criar a mesma geometria do que foi nessas nanopartículas de ouro de semente. E, na verdade, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque existe várias velocidades de crescimento de nanopartículas com várias facetas de cristais. Por exemplo, different growth rate, 0 facete, menos rápido do que 1 facete. E essa ideia que, por isso, a geometria é diferente, não porque tem cilíndricas micelas. E foi provado, por exemplo, aqui, a microscopia de esses nanocilíndricos de ouro, que é muito bonito, você pode ver com pH 3, tem com certeza prova que esses nanopartículas podem ser recebidos, que ele tem várias absorvâncias, depende do geometria de nanopartículas. E aqui a prova geral, por que isso aconteceu? Porque nanopartículas pequenas têm geometria certa. Por exemplo, essas nanopartículas é quase que nanocristais, cristais com geometria certa. O que eu quero você prestar atenção? Porque nanopartículas, se você pode ver aqui, tem numa nanopartícula tem não só uma direção de cristais. Eu marquei aqui algumas cristais que têm várias direções, várias faixas de cristais e essas faixas de cristais, então velocidade, por exemplo, velocidade de crescimento, esta parte maior do que outra parte. Então ele começa a crescer, aumentar tamanho como este lugar. E usando esta ideia, foi possível receber, quando entenderam como funciona, as pessoas entendem como funciona este processo, foi desenvolvido vários tipos de geometria de nanopartículas. Por exemplo, essa geometria de nanopartículas bipiramidal foi criado também recentemente de ouro, com essa geometria bonita de cristais. E a ideia foi adiciona só sal de prata. Estes processos acontecem no presença de sal de prata, que na verdade bloquear o crescimento de
tamanho e crescimento de outro tamanho vai acontecer. Então, por que eu mostro para você? Porque, na verdade, na teoria, todos os nanopartículas devem ser esféricas, porque menos energia. Mas se crescimento, de velocidade de crescimento, ou condições de crescimento diferente de vários lugares, várias coordenadas, você pode receber morfologia de nanocristais diferentes. E esta parte ainda não desenvolvida muito bem, mas no processo de desenvolvimento. Então, ainda precisam algumas pesquisas para entender que tipos de nanomateriais você pode manipular com geometria, que não, e como é melhor procedimento para receber geometria de partículas controlada. Por isso, até agora não tem essa metodologia. E no final, eu vou mostrar para você alguns limites, porque eu disse na tema hoje preparação de nanopartículas e óxidos de metais. Então, que limite temos? Podemos preparar qualquer nanopartículas de metodologia química? Infelizmente, não. Então, o que podemos preparar, na verdade, é elementos como ouro, platina e este tipo de materiais, um pouco prata, só isso. Por quê? Estes elementos inativos, eles ficam na forma de metais no média aquosa. Outros metais reagem com água. Então, podemos preparar ouro 3+, na ouro 0, na fase aquosa, sem problemas, porque ouro não reage com a água. Platina também, platina 4+, por exemplo, com hidrido de boro, vamos preparar platina 0 no fase aquosa. Também não é problema. Já um pouco problemas com prata. Todo mundo sabe que existe prata e na medicina usa prata e pessoas sabem que se coloca, por exemplo, moeda de prata no água, o água não vai ficar mais longo tempo e ajuda a matar bactérias. Essa é verdade. Mas verdade é a seguinte, que a prata nano, que pode ser preparada na mesma ideia, prata +1, com qualquer redutor, por exemplo, de novo, hidrido de boro, vai te dar prato 0 e borato de sódio, tetraborato de sódio, prata 0. Mas o que é problema? Prata 0, na verdade, porque esta tem energia muito maior do que prata metálica, nanopartículas, prata 0 nano, de novo. Isso não é prata que você tem no colete ou tem no moeda. Essa prata 0 tem energia de superfície muito mais alta. E ela reage com água. E o produto, óxido de prata e hidrogênio. Óxido de prata e hidrogênio. Este óxido de prata, na verdade, é composto que funciona como antibacteriano e para limpar a água. Óxido de prata é tóxico para qualquer objeto orgânico, porque ele reage com
objeto orgânico, por exemplo, bactéria ou lipídios com bactéria, e se reduz para prata 0, de novo, e, por exemplo, orgânica. E orgânica vai criar CO2, por exemplo. Então, óxido de prata, muito ativa, e ela oxida todos os componentes, incluindo componentes tóxicos orgânicos. Por isso, prata é muito bom como para proteger água e outras coisas de bactérias. Contrário de ouro, que não tem essa propriedade. Mas este óxido de prata, o que acontece? Quando temos essa prata nanométrico, aqui prata de nanopartículas de prata, o óxido de prata vai criar só na superfície de prata. Porque o oxigênio não passa muito para frente, muito para dentro de nanopartículas. Então, temos aqui prata, e na superfície temos óxido de prata. E pessoas não podem ver este óxido de prata porque ele é muito fina. Só uma camada de óxido. Mas funciona. Este óxido de prata reage com bactérias e se reduz da prata 0. Então, prata pelo menos pode existir, mas você deve lembrar que sempre ele não é prata, ele é prata com superfície de óxido de prata. Estes nanomateriais se chamam Core Shell Nanomaterials. Core Shell Nanomaterials significa que ele tem dentro, o núcleo foi feito de metal e superfície foi feito de outro metal ou outro componente. Por exemplo, aqui, prata com núcleo e na superfície tem óxido de prata como outro componente. Existem várias metodologias para preparar estes Core Shell Nanomaterials. Então, ouro, platino e outros metais inativos que não reagem com água. Qualquer outro metálico, composto metálico, não pode existir na água na forma nanométrica. Por exemplo, agora você pode ouvir sobre nanopartículas de ferro. Nanopartículas de ferro metálico não podem ser recebidos na forma aquosa, porque o ferro reage com água rapidamente e vai criar ferro 3+, ferro 2+, e hidrogênio. Totalmente, ferro vai se transformar na ferro 2+. O ferro 2+ é sal. E, na verdade, este processo usa para decontaminar o solo. Estes nanopartículas de ferro usa para decontaminar o solo, por exemplo, contra intoxicante de carbono e cloro. Compostos com conteúdo de cloro, pesticidas e vários tipos. Ele é muito ativo, mas deve lembrar, o ferro é muito, muito ativo e não existe na forma aquosa, não pode existir na forma aquosa. Mais do que isso, ele não pode existir no oxigênio. Se você vai abrir nanopartículas sólidos, por exemplo, o ferro reage com ferro nano, reage no oxigênio e vai criar óxido de ferro. Esse se chama pirogênico, o ferro pirogênico. Significa que eles reagem diretamente, criar o chama como oxigênio e se transforma no óxido de ferro. Então, nanopartículas de ferro sempre existe uma suspensão oleoso. Sem óleo, você não vai receber esses nanopartículas de ferro. Então, concluímos que nanopartículas de metais no média comum existe só para metais inertes, como ouro, platina,
paládio, por exemplo, pode ser prata, mas não pode existir na forma de ferro, cobalto, cobre, não pode receber nanopartículas destes metais porque eles reagem com água, incluindo cobre. Parece que cobre é muito bom, mas na verdade cobre também reage porque lembra nanopartículas de metais muito mais ativa do que metais compactos. Então cobre também não. Ok, mas talvez esse também tem coisa positiva. Se cobre, por exemplo, nano, não existe, talvez eu possa receber este cobre nano com a metodologia evaporação física. Lembra que eu já falei para você? E depois eu vou adicionar água com essas nanopartículas. Ele vai reagir e eu vou receber óxido de cobre na forma de nano. Por quê? Estas nanopartículas de cobre serão imobilizadas na superfície de algumas suporte. Então eu vou receber óxido de cobre como forma de nanopartículas no suporte. Isso também é metodologia como receber nanopartículas de óxido de metais. Esta metodologia usa também, não é muito comum, mas pode usar. E vou mostrar agora outra metodologia muito comum para receber nanopartículas de óxidos de metais. Essa metodologia diz precipitação de nanopartículas. Por exemplo, se eu vou usar cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3, eles não reagem. Então, tem ferro 2 mais, ferro 3 mais, tudo certo. Mas, na presença de amônia aquosa, o que vai acontecer? pH vai diminuir, o ferro 2 e ferro 3 vai precipitar, e o que é importante, ferro 2 e ferro 3 pode criar um óxido que se chama magnetito, que na verdade é mistura de óxido 2 e óxido 3. Você lembra? Óxido 3, ferro 3 ou 4, desculpa, ferro 2 ou 3. E óxido 2 é ferro O. Então, você agora, ferro 2 ou 3 e ferro O juntos, vamos receber óxido de, contém mistura de estes dois. E por que isso é interessante? Por que ele é interessante? Porque ele tem propriedade de magneto. Se chama magnetito. E essas nanopartículas de magnetito, eles é bastante interessante, porque você pode criar os nanopartículas que você vai retirar de soluções de magneto. Porque sempre receber nanopartículas uma coisa, mas retirar nanopartículas de soluções é outra coisa. E o que também é interessante, que esses ferro 3 ou 4, ele tem propriedade de magnético, é muito boa, se nanopartículas, se tamanho de nanopartículas menos do que 10 nanômetros. Se nanopartículas têm menos do que 10 nanômetros, eles têm propriedade que se chama super ferromagnético. O que significa super? Ferromagnético você entende. Se você tem ímã, estas partículas vão passar para ímã. Certo? Mas o que vai acontecer se você retira este ímã? Se você tem só ferromagnético, o magnetismo vai ficar entre estas nanopartículas. E ele vai ficar na forma agregadas, porque ele já passou para magneto. Superferromagnético significa que o campo magnético
vai se distribuir e não vai ficar, e esses nanopartículas não vai ficar juntos. Então, isso é exatamente o que precisam. Precisam, primeiro, agregar nanopartículas no campo magnético e depois redistribuir nas soluções aquosas. Por isso, nanopartículas de magnetito, que é ferro 3 ou 4, agora é muito comum e estuda em várias metodologias, por exemplo, para a medicina, para trazer medicamentos no campo magnético que você pode mostrar. E ele pode aumentar o magnetismo desses nanopartículas, pode ser aumentado se você junta esses nanopartículas com outros metais, por exemplo, o cobalto. Ele vai aumentar essa propriedade de nanopartículas. Então, óxido de metais, às vezes, recebem de metais ou de sal para precipitar este sal. Mas não qualquer sal, de novo. Limite é problema de agregação. Não pode receber nanopartículas de alumínio para precipitar de cloreto de alumínio, porque ele hidrolisa. Mesma coisa com cloreto de silício. Não vai preparar óxido de silício nanométrico de cloreto de silício. Mesma coisa de titano. Não vai preparar óxido de titano de este cloreto. E por quê? Presta atenção aqui. Todos eles têm carga muito alta. E sal com carga muito alta, todos eles se hidrolisa, no exemplo de alumínio, se hidrolisa até hidroxídos. Eles não vão ter íon de alumínio 3+, titânio 4+, ou silício 4+, na forma aquosa. Não existe este íon. E se não existe este íon, significa que você não pode preparar os nanopartículas, porque você precisa íons nas soluções, não é agregados, você não precisa agregados. Ok? Então, este é o limite de preparação de nanopartículas de metais e óxido de metais na fase aquosa. Com certeza você pode usar outra solvente para preparar outras nanopartículas, mas também é complicado porque outros componentes orgânicos, por exemplo, solventes orgânicos, não conduzem, nas solventes orgânicos, reações químicas não passam igualmente do que reações químicas na água. Por exemplo, pensa sobre componente, por exemplo, hexeno. Como você vai adicionar hidroxído de sódio no hexeno para cloreto de cobre, por exemplo, se eles não solúveis? Para fazer qualquer processo químico, os dois componentes devem ser solúveis. Então, até agora, essas preparações químicas que eu se chama já para você mostrei. Ok, deixa-me retirar. Que se chama via chemical reactions, baseadas nas reações químicas, ainda não bem desenvolvidas para outros solventes, só para solventes aquosas, e este procedimento bem desenvolvido só para alimentos aquosos. Ok, agora vamos parar. Eu acho que na semana passada eu falei um pouco sobre sol-gel síntese. É importante para como preparar, como fazer, se não posso fazer óxido de titânio, óxido de silício de fase aquosa, como eu posso preparar nanopartículas de titânio, óxido de titânio, óxido
de silício se não há forma aquosa. Então, essa sol-gel síntese, que eu falei na aula passada, no final, e parece no nosso procedimento, a única coisa que eu não falei é como preparar nanopartículas de semicondutores, que agora é muito comum e usa para compostos de luminescência. Mas, ok, vamos deixar para frente estas nanopartículas. Outra vez vamos falar sobre eles, talvez na prática, não sei onde, vamos pensar. Ok, agora tudo certo, vamos parar